Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe as nossas vidas. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre nós não resistirmos ao Espírito Santo. Mas o que significa não resistir ao Espírito Santo? Nós sabemos que o Espírito Santo habita em nosso meio, que ele fala através de nós, que ele fala através de pessoas que nós conhecemos. E o Espírito Santo ele é conhecido como, chamado na Bíblia de Espírito da Verdade. O que acontece quando nós ouvimos uma palavra, conforme nos vídeos anteriores que nós estudamos, sobre o descanso em Jesus, ou sobre a nossa dura cerviz, que nós não devíamos resistir ao Espírito Santo. Por quê? Porque se hoje ouvides a tua voz, não endureçais o vosso coração. Esse foi o contexto dos vídeos anteriores que nós vimos. Acontece que quando nós vamos buscar na palavra, de onde vem essa referência, nós vamos encontrar muitas passagens que fazem referência a esse tema. Mas eu vou me ater aqui a duas passagens principais, para que o vídeo ele não se estenda muito. E uma delas é a passagem de Estevão, quando ele foi apedrejado. Se dá no capítulo 7 de Atos. Então, quando Estevão ele é acusado falsamente pelos judeus e ele é levado a julgamento, ele vai ali explanar toda a história do povo judeu, falando lá desde Abraão, comentando sobre Moisés. E quando ele chega no versículo 51, ele vai dizer aos judeus, ou seja, que vocês são como os vossos pais, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então o que Estevão na verdade estava dizendo? Que esse resistir ao Espírito Santo é rejeitar a verdade de alguém que traz para você uma verdade de Deus, de alguém que traz para você uma palavra que vai te auxiliar, uma palavra que vai te exortar, uma palavra que vai te edificar sobre uma situação em que você precisa ter uma mudança, que você precisa ter um entendimento para que haja mudança de atitude, haja mudança de direção e, ao fim, haja transformação. Então Estevão vai dizer essa palavra: vocês são como os vossos pais, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E acontece que a partir daí eles vão se enfurecer contra Estevão a ponto de terminar apedrejando. E aí nós conhecemos a história. Estevão vai morrer vendo os céus abertos e indo ter com Jesus, vendo Jesus assentado à destra de Deus. O outro texto que eu quero utilizar para reforçar essa mensagem é um texto de Mateus 23, a partir do 30, aonde o próprio Jesus ele vai estar chamando a atenção dos judeus a respeito dessa mesma palavra, falando que eles também eram como os pais deles, que ali eles adornavam os túmulos dos profetas, que eles faziam ali as homenagens, mas que eles eram filhos daqueles que perseguiram os profetas, ou seja, daqueles que perseguiram aqueles que anunciavam a verdade. E Jesus está fazendo essa mesma referência, Jesus está fazendo essa lembrança ali na mente deles, de que eles estavam ali dizendo que para Jesus, não, se nós existíssemos no tempo de nossos pais, nós não nos associaríamos com eles para perseguir os profetas. Nós sabemos que os profetas eram aqueles que anunciavam a verdade de Deus ao povo de Israel. Então, com esses dois textos, nós conseguimos entender que os homens que anunciavam a verdade foram aqueles homens que foram perseguidos. Foram os homens que, por estarem convictos daquilo que eles tinham que pregar, isso não vai ser diferente conosco. Nós precisamos
É claro que nós não vivemos em dias em que vamos ser, aqui pelo menos onde nós estamos, no Brasil, nós não estamos nesse ponto de sermos, né, atacados dessa maneira. Mas há uma rejeição à verdade de Deus, há uma resistência à verdade de Deus. Mesmo quando, né, não estamos no contexto da promessa, como nós vimos lá no livro de Hebreus, ou de entrar no descanso, mas há uma resistência à verdade de Deus. E essa resistência ela se dá em todos os níveis, em todos os locais, desde a sua casa até o seu trabalho, ou seja, aonde você for levar uma palavra que é baseada no Espírito, ela vai ser resistida. Por quê? Porque só existe uma verdade. E uma verdade nem sempre ela é conveniente e ela nem sempre cai ao gosto daquele que está recebendo. Mas uma mentira podem existir baseadas numa única verdade, pode existir milhares de mentiras, podem existir várias distorções, podem existir ali manipulações, sofismas, mas a verdade ela é uma só. E ela faz o que com o ser humano? Ela expõe a situação do ser humano. A verdade ela nos mostra onde nós estamos e em que situação nós estamos perante Deus, perante a sociedade, perante nós mesmos. O que para muita gente, e às vezes para nós mesmos, é desagradável, né? Ninguém gosta de ser exposto. E ser exposto, muitas vezes, é a melhor maneira de haver transformação. É a melhor maneira de buscarmos um novo caminho. E isso também não significa que sejamos envergonhados ou que sejamos humilhados, mas somente que a verdade vai nos mostrar quem nós somos perante Deus. E é nesse ponto que nós devemos nos agarrar com Deus para que Ele nos fortaleça, para que haja uma mudança nas nossas vidas, para que haja transformação e que nós sejamos ali merecedores de estar recebendo as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, é para nós uma oportunidade e não um motivo de nós resistirmos, de continuarmos na condição que nós estaríamos naquele momento. Por isso, a palavra diz para que, né, tanto Jesus, que nós não devíamos resistir ao Espírito Santo. É uma crítica que Estevão fez e que nós ainda muitas vezes continuamos repetindo. É como diz no Antigo Testamento, né? E também como dizia o profeta Samuel, dizia Moisés, esse povo é povo obstinado. E Samuel também, lá em 1 Samuel, ele também vai dizer que a obstinação, ela é como a idolatria ou como a iniquidade. E a obstinação nada mais é do que essa resistência velada à vontade de Deus. Ou seja, é uma resistência consciente de não querer fazer aquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Então que Deus esteja abençoando as nossas vidas nesse momento, que o nosso coração esteja aberto. Vamos pedir a Deus para que Ele nos dê um coração sensível para recebermos as palavras que nós temos que receber em nome de Jesus. Que seu Espírito esteja visitando agora cada um, cada casa, abençoando cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, no nome de Jesus, para que nós venhamos acolher em nossas vidas aquilo que nós estamos plantando. E vamos plantar boas sementes, porque através do Espírito Santo nós só plantamos boas sementes. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.